Olá, eu sou o Elton Simões Gomes. Olá, eu sou o Joe Cortiz. Esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Depois das terapias e das amizades virtuais, chegou a vez do mundo dos investimentos ser invadido pela inteligência artificial. Hoje a gente vai contar como as pessoas e também as empresas estão comprando e vendendo ações com a ajuda dos chatbots. E a gente também fala sobre a OpenAI. A empresa que é dona do ChatGPT tem uma rede ali de investimentos que já passa de $1 trilhão. A gente vai contar em detalhes para vocês. Rapaz, $1 trilhão. É dinheiro. É dinheiro, hein? Mas a gente também fala sobre os produtos da OpenAI. Como o ChatGPT pode no futuro virar o Android ou substituir até mesmo o iOS que tá nos iPhones. Já pensou? E a gente fala também sobre o Facebook Dating. Depois da Meta investir ali no seu próprio Tinder, agora quer impulsionar com inteligência artificial para dizer com quem você vai sair. Hoje a gente tem bastante coisa para contar, mas antes de ir pro papo, vocês já devem perceber que a gente tá no estúdio novo, mas essa não é a única novidade em Deu Tilt. A gente vai ganhar uma newsletter que é para todo mundo acompanhar e não perder uma só novidade do nosso podcast, né, Diogo? E para acessar essa newsletter é bem fácil. Ou você entra lá no uol.com.br ou vai no aplicativo. Se for uol.com.br, vai na barra que fica acima do site, notícias, acha a newsletter e aí você procura Deu Tilt e é só clicar na newsletter dos moços mais sorridentes que tem por lá. No aplicativo é só ir na barra lateral, em menu, notícias, newsletter e aí é o mesmo caminho. Como a gente tem muita conversa para trocar aqui, bora pro assunto, Diogo? Bora conversar. Ô Diogo, na hora que você tenha um dinheiro a mais, pra quem é que você pede uma dica de onde colocar a grana na babesca que eu sei que você tem? Quando acontecem esses eventos raros de sobrar um dinheirinho no fim do mês, aí eu peço ajuda para alguns amigos, pro meu irmão. Geralmente eles não dão muita dica boa, não. Se bem que meu irmão falou um tempo atrás, falou, compra ouro. Eu falei, mas como comprar ouro? Tipo, compra ouro e guarda em casa e tal? Ele falou, tem títulos de ouro e tal. Eu não fui na dele. Pô, e o ouro foi um dos investimentos que mais valorizou esse ano, hein, cara? Tá vendo? Podia ter escutado meu irmão. Pois é. Ninguém te deu uma dica de comprar a NVIDIA em 2020, né? Esse é o maior arrependimento que eu tenho. E eu acompanhava o mercado já muito de perto, né? Mas aí em 2020 era difícil falar também que ia ter essa explosão. Mas diferentemente de você, muita gente que entende de mercado financeiro já tem usado ferramentas de inteligência artificial para fazer investimento e acompanhar o mercado de ações. Uma pesquisa da eToro, que é uma corretora internacional, mostrou que 13% das pessoas que trabalham com isso, ou seja, compram, vendem ação e tem que ficar de olho nesse universo, já estão usando ferramentas de inteligência artificial e elas estão usando ferramentas de inteligência artificial que a gente pode usar, ou seja, ChatGPT, Gemini. E eu faço essa distinção porque tem outras ferramentas que são disponíveis só para analistas. Obviamente, isso não é a primeira vez que a gente vê a tecnologia invadindo o mercado financeiro, né? O mercado financeiro sempre passou por transformações com a chegada da tecnologia. Então foi com a computação, mas acho que o ponto fundamental foi a internet, né? Porque a gente começou a ter o home broker. Então o home broker ele chega no Brasil em 1999 e permite com que as pessoas físicas passem a comprar e vender ações. Porque antes, lembra dos pregões? Uhum. Aquela maluquice, sala cheia, gritaria, compra e venda. A tecnologia mudou isso. E num segundo momento, com o Home Broker, né, que é esse aplicativo, esse sistema que você consegue dar pedido de compra e venda diretamente do seu computador, popularizou e integrou a galera. E ao mesmo tempo, né, a inteligência artificial também foi chegando de mansinho, depois deu uma acelerada, dentro do mercado financeiro, mas focado principalmente nas corretoras. Então a gente teve até um evento que foi o Flash Crash, né, de 2010, que aí já tinham muitos bots, né, que eram automatizados que compravam e vendiam ações. Em algum momento ali, um deles começa a fazer algum pedido que os outros identificaram como uma resposta a ser dada, e isso começou a fazer, entrou num espiral de venda de ações. Então a bolsa ela teve um crash, né? A bolsa nos Estados Unidos teve uma parada imediata, né? O circuit break, investigaram, depois viram quem eram as corretoras que estavam envolvidas, mas isso ficava restrito às grandes corretoras. E agora, com a popularização da inteligência artificial, a galera também está começando a usar a inteligência artificial ou como conselheiro, ou até mesmo para já fazer uma decisão ali de compra e venda. Então a gente está na segunda onda?
A gente pode... Será que seria um home broker, uma fase de um home broker 2.0, agora impulsionado pela inteligência artificial? Então, as pessoas não só têm o home broker que ela pode fazer um pedido de compra e venda, como ela pode ter a inteligência artificial que auxilia essa decisão. É isso que você está falando? Exato, exato. Até porque muita gente do mercado financeiro, trabalhava no mercado financeiro, em corretora, em banco de investimento, tem saído dessas instituições e elas não têm mais acesso às ferramentas que elas tinham por lá. É uma coisa muito comum nessas grandes instituições que eles usem o terminal da Bloomberg. Você já viu o terminal da Bloomberg? Que, cara, parece que é feito por uma máquina ver, porque chega informação a todo momento, notícia, informe administrativo das empresas. E esse tipo de terminal é uma coisa disponível só para analistas, porque você tem que contratar e tal, é uma coisa cara. E aí alguns analistas têm saído dessas grandes instituições e têm ficado muito confortável com o uso de inteligência artificial. E eles usam para quê? Obviamente não é para fazer tudo que um terminal da Bloomberg faz, mas é para analisar a informação do mesmo jeito que a gente poderia fazer. A diferença é que a gente tem menos conhecimento sobre o mercado financeiro do que essa galera. E é um mercado que está crescendo tanto que já tem gente estimando que ele vai crescer 6 vezes nos próximos 4 anos. Uma firma de investimento, a Researching Markets, apurou que o mercado de consultoria robótica, ou seja, quando você pergunta para um robô, onde que eu boto o meu dinheiro? Hoje em dia, ele movimenta 61,75 bilhões de dólares. Já é muita grana, já usam muita grana. Só que isso vai crescer 6 vezes para 470 bilhões. E já tem gente que é expoente nisso. A Reuters fez uma matéria com Jeremy Leung, que era um consultor da UBS, saiu do banco e hoje em dia o que ele usa é o ChatGPT. E ele tem se dado muito bem com isso. Não precisa tanto do terminal da Bloomberg e ele, inclusive, atende pessoas. Outras firmas, outras consultorias já têm mostrado que dá para viver com o ChatGPT, mas tem algumas ressalvas. No Reino Unido, uma firma chamada Finder fez o seguinte. Não sei se você já viu esse tipo de coisa, mas algumas consultorias elas são especializadas em fazer o quê? Elas montam carteiras e aí elas desafiam as carteiras de outras empresas mais robustas, maiores, e falam assim, olha, a minha carteira teve um rendimento superior à sua de X%. Uma empresa chamada Finder pediu para o ChatGPT, o que a gente não recomenda para os nossos ouvintes, que ele montasse uma carteira de ações com 38 ações. E aí o ChatGPT, que não é bobo, como a gente foi, botou Nvidia, botou Amazon, botou Walmart, botou Procter & Gamble. O rendimento das ações foi de 50%, que foi 18% acima da UBS e de outros fundos lá do Reino Unido. Ou seja, já tem gente ganhando dinheiro com isso, com os conselhos do ChatGPT, mas é bom a gente ter algum cuidado com isso, né? É bom a gente ter um cuidado e é bom a gente separar em que momento a gente vai usar o ChatGPT, porque uma coisa é um analista super experiente que vai pegar um conjunto, um volume grande de documentos, entuchar no ChatGPT e ajudar a ele fazer essa análise, é um caminho. Então, sempre que a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que pensar nas diferentes possibilidades de uso, né? Então, esse é um caminho. Um analista que vai usar o ChatGPT ali como o seu copiloto para analisar um documento e tal. O outro caminho é, tipo, uma pessoa que não tem experiência pedir para o ChatGPT, me liste aí as 5 principais ações para investir. E de uma maneira preguiçosa atuar nisso, né? A própria OpenAI fala que isso não é recomendado. Então, claro, né? A inteligência artificial pode auxiliar nesse processo não de prever o valor de uma ação. Não é isso que o ChatGPT vai fazer, até porque tecnicamente ele não conseguiria fazer isso, mas ele consegue processar um conjunto grande de documentos, né? Então, as evidências que estão publicadas e trabalhar em cima dele. Então, ele pode ser uma fonte que vai compilar insights, né? Mas auxiliar nesse processo de decisão cabe muito também a um especialista. Então, quando a gente está falando do ChatGPT, que é uma inteligência artificial de propósito geral, né? Ela é muito generalista. Mas também tem o caso de inteligências artificiais que são especializadas para isso. Que aí ela já é treinada com um conjunto de dados, tal, que aí algumas corretoras estão desenvolvendo serviços nesse sentido também. Eu acho que assim como no caso das terapias por IA, por mais que a gente fale que não é a gente e os próprios psicanalistas, terapeutas, digam que não é uma ferramenta própria para fazer esse tipo de uso, as pessoas vão usar.
Elas vão usar e elas vão dizer que, inclusive, é melhor do que o aconselhamento humano, ainda que não sejam coisas comparáveis. Mas já que elas vão usar, que pelo menos elas se espelhem na experiência de quem tem feito corretamente. E as pessoas que entendem de mercado financeiro, o jeito como elas usam as ferramentas de IA não é tratando o ChatGPT como um oráculo super senisciente do mercado financeiro. Não é olhando para ele achando que ele é o Warren Buffett. Até porque nem o Warren Buffett se acha o oráculo do mercado financeiro, apesar dele ter alguns apelidos assim. O uso que as pessoas fazem, dos especialistas, é basicamente criar prompts para processar a informação, para entender qual é o comportamento das ações, qual é o comportamento em resposta a algumas flutuações de mercado, e nunca prompts para que a IA preveja qual vai ser o comportamento de uma determinada empresa, de um setor, ou quais vão ser os rendimentos. É bom que isso fique claro, porque as pessoas, quando elas veem aquela caixinha de texto, elas acham que é ali que elas vão depositar todas as esperanças da vida delas para fazer com que o salário, que muitas vezes no final do mês é mirrado, se multiplique a uma quantia exorbitante. E o ChatGPT, o Gemini e todas as ferramentas que são sustentadas por modelos de linguagem, eles são bons em mexer com linguagem. Eles não são bons em fazer análises preditivas sobre quaisquer assuntos. E tem motivos para isso, né? Tem motivos para isso. E acho que o mecanismo de funcionamento dessas inteligências artificiais são bem distintas. Eu gosto bastante, acho que eu vou até mudar um pouquinho rapidinho de tema de investimento para fazer um comparativo, que é futebol. Vai entrar a Copa ano que vem, certo? O que vai ter de matéria falando do ChatGPT ou previu que o Brasil vai ser eliminado pela Bélgica, sei lá, um monte, né? Mas, assim, essa previsão e, tipo, pedir pro seu gato escolher duas coisas ali e falar que ele previu que o Brasil vai ser campeão é a mesma coisa, assim, né? Não tem nada ali. Agora, por quê? É um modelo de linguagem, ele vai fazer isso com base em textos que lê, ou seja, olhando pro passado. Ele não consegue fazer uma análise preditiva tão eficiente. Mas aí, só para fazer um comparativo, tem uma inteligência artificial que aí sim eu sou fã. Essa é embaçada. Qual? Que é a inteligência artificial da EA Sports, que faz o FIFA. Você sabia que ela acertou o vencedor das últimas 4 Copas? Das 4 Copas? Das últimas 4 Copas. Não é que ela só acertou. Assim, você vai ver, ó, e aí, guardem aí, pessoal. Lá para maio do ano que vem, um pouco antes, abril, maio, eles vão soltar a lista das eliminatórias. Então, eles mostram tudo, ó, as oitavas, as quartas, as semis e as finais. E é surpreendente o quanto eles acertam. Então, eles acertaram que o Brasil ia ser eliminado pela Bélgica na Copa anterior, eles acertaram que a Argentina ia ser campeã na última Copa, eles acertaram que a França ia ser campeã na Copa anterior. Eles acertam muito, mas por quê? Eles têm um volume de dados tão grande de jogadores individuais e eles colocam muitas simulações. Então, por exemplo, a Argentina com essa característica jogando com a França com essa característica. Eles fazem muitas simulações e vê, das 100 simulações, 80 vezes a Argentina que foi campeã. Então, eles vão por esse caminho. E acerta muito. Mas por quê? É uma inteligência artificial treinada para esse propósito específico, né? Não é o ChatGPT que vai se basear com base em matérias que ele leu. Né? E tem mais. Ainda que a gente goste muito de futebol, porque a gente acha que é imprevisível, só pode acontecer 3 coisas num jogo de futebol. O time ganhar, outro perder, outro empate. No mundo dos negócios das finanças, pode acontecer sem número de possibilidades que talvez uma máquina seja muito difícil de prever, e até porque ela nem é criada para isso. Ainda assim, tem muita empresa, a gente já falou de como as pessoas usam, mas tem muita empresa que já oferece esse tipo de serviço, mas aí é um serviço especializado. E agora eu entrego a idade. Uma delas, uma brasileira, chama Warren, e ela foi criada assim por causa do Warren Buffett. Os caras miraram lá em cima, né? Foi o que eu pensei quando eu conversei com um deles em 2018. Ou seja, inteligência artificial para começo de conversa no mundo das finanças não é uma coisa dos dias de hoje. Já vem usada há muitos anos. E quando eu conversei com eles tinham acabado de lançar. Foi na Campus Party, tinha um buffzinho, 1 por 1 metro quadrado. E eles estavam lançando, naquele momento, o Elliot. O Elliot era um chatbot voltado a assessorar as pessoas para comprar e vender criptomoedas. E ele tinha sido nomeado por causa do
personagem do Mr. Robot. Ah, puta, muito boa essa série. Eles adoram dar nomes assim, sabe? Naquele momento, eles gerenciavam, apesar de eles só terem 1 ano de idade, era uma startup ainda, eles gerenciavam 100 milhões de reais. Quando eles me falaram isso, eu falei, uau, 100 milhões de reais? Faz 1 ano que esses caras estão na praça e já estão gerenciando 100 milhões de reais. Hoje, chuta quanto que eles gerenciam? Não sei, 1 bi. 1 bi? 2 bi, 10 bi. 20 bilhões. 20 bilhões. E a trajetória do Warren mostra como o uso da inteligência artificial mudou no sistema financeiro. Naquele momento, era quase como se fosse uma URA. Você respondia quais eram as suas preferências. Antes de tudo, ele detectava qual era o seu perfil de investidor. Quem era você, quais eram suas metas. E a partir daí, ele mostrava 5 opções de fundo. Só isso. Hoje em dia, ele já consegue amassar dado, fazer análises de fundamentos, como dizem o pessoal do métier. Analisa notícias para ver onde que essa empresa está, quais são as perspectivas de futuro. Analisa como essa empresa está colocada em relação a outros segmentos e consegue entregar tudo isso, mas ainda assim não prevê como vai se comportar as ações. Para você ter uma ideia, naquele momento, o Warren ele era ainda menor do que outro chatbot de investimento que tinha um nome muito brasileiro, chamava Wesley. E era um Wesley com U e com I. O Wesley era da Verius. Naquele momento, o Wesley gerenciava 180 milhões. Aí ele foi comprado pela Easy Invest, que foi comprado pelo Nubank. Ou seja, o Wesley, hoje em dia, ele faz parte dos quadros internos do Nubank. Mas o mundo é muito dinâmico e ele muda. E desde sempre, as empresas de investimento, as corretoras, os fundos de investimento, já estavam olhando para a inteligência artificial. E o que mudou agora é a inteligência artificial generativa, que permite que o robô converse de uma forma mais personalizada com as pessoas e possa dar dicas no mesmo tom de conversa com elas. Mas tem muita empresa que não é tão séria assim, né? Não, tem muita empresa que não é tão séria e isso não sou nem eu que estou dizendo, né? É a própria SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos. Xerife do mercado financeiro dos Estados Unidos. Xerife do mercado financeiro. Você gosta dessa palavra, xerife? Eu gosto. Eu vou incorporar, porque acho que ilustra bem. A xerife do mercado financeiro, por quê? Ela falou que tem muita empresa fazendo AI washing. E a gente já falou disso aqui em Deu Tilt anteriormente, em um outro episódio. É tomar banho com inteligência artificial? Não, o que é isso aí? É a lavanderia da IA, cara. É você falar que tem IA, mas você não tem IA. Entendeu? É essa estratégia de tentar valorizar um produto, um serviço, falando que você tem algo que você não entrega. Então é uma propaganda enganosa, só que agora com inteligência artificial. E eles pegaram algumas empresas que estão fazendo AI washing. Ou seja, o que elas fazem? Elas anunciam que tem uma inteligência artificial muito sofisticada, capaz de fazer uma coisa super avançada, que é muito difícil, como a gente vem discutindo aqui, porque fazer previsão de valor de ação é muito complexo, porque o cenário, a realidade é complexa, ela é incerta, então pode Donald Trump acordar e fazer um anúncio muito doido e o mercado cair, pode aparecer um novo vírus, uma nova epidemia, enfim. Então, elas falam que tem um sistema muito complexo, né, super poderoso, e aí quando eles vão investigar, essa empresa não tem nada disso. Não tem nada disso, eles estão usando um Excel. Até tem, às vezes, algum modelinho mais simples, mas não o que elas prometem. Né? Então, esse é um grande desafio. E aí tem 2 empresas específicas aqui que passaram por um procedimento da SEC, assim, de investigação. Peraí, já teve empresa que foi pega fazendo AI washing? Já teve empresa, sim. E aqui tem até os nomes dela, que é a Delphia. Com esse nome dá pra desconfiar. Acho que eles tentaram fazer um jogo ali com AI e tal, Delphia, e uma outra que chama Global Predictions. Ah, não, nesse eu confiaria. Não é? Nome bom. Mas tanto uma quanto a outra prometem que tem uma inteligência artificial muito sofisticada, mas não tem isso. E na verdade a gente sabe que assim, não dá pra prever o futuro. Né? Então, não acreditem nessas inteligências artificiais que tentam te dizer isso. Uma coisa eu posso prever, cara. O quê? A gente falou tudo isso e eu aposto com você que as pessoas vão continuar pedindo indicação pro ChatGPT de quais são as ações que vão valorizar no próximo ano. Nunca pedi. Você pediu? Não, não, calma, vou explicar. Não pedi ações, mas eu queria entender melhor quais eram as empresas de semicondutores ali, chinesas, com mais perspectiva de crescimento, né?
Então eu pedi para ele me ajudar, aí eu usei até o Deep Research, que é aquela ferramenta que faz uma busca em profundidade, para gerar um relatório, falando quais são as empresas que estão mais bem colocadas e tal. Então não usei para comprar ação, né? Mas eu usei para tentar entender melhor o cenário, o mercado, né? E aí foi legal, ele me trouxe empresas que eu nem sabia que existiam, assim. Então foi um caminho inicial pra gente construir esse relacionamento aqui de talvez um possível investimento no futuro. Nos últimos dias, cara, tá meio repetitivo ler notícia de inteligência artificial. Por Parece quê? até que a gente tá naquele... Você assistiu o filme da Marmota, o Dia da Sim. Marmota? Você não sai daquele dia. Não sai daquele dia? Aham. E assim, é tanto investimento em inteligência artificial que eu falo, essa notícia não é repetição? Mas não, né? Muda alguns nomes, mas não muito. Mas tem uma empresa que parece que tá sempre no meio. Tá sempre né? ali. E aí, como ela tá sempre no meio, ela é a manchete. Mas aí você vê que ela tá se conectando a outras empresas. E eu tô falando da OpenAI. Então ela tá se envolvendo com muitas organizações. Eu sei que você tem um levantamento aí pra gente. Rapaz, se pra você tem sido difícil acompanhar esses investimentos, imagina quão difícil é a vida de quem tem que contar os vários bilhões envolvidos em torno dos investimentos da OpenAI. Até agora, a conta já superou $1 trilhão. Só pra gente ter uma dimensão, quanto que é o PIB do Brasil, Diogo? O PIB acho que está em torno de 2,2 tri de dólares. Ou você PIB fazendo brasileiro. Você fazendo a cara de quem tá calculando agora. Não tô calculando, é porque fica entre 2,1, 2,2, alguma coisa assim. Depende de como medem, depende do ano também. Uhum. Né? Tem crescimento e tal, mas em torno de 2,2. Mas pensa, é uma empresa que já anunciou 1/3 do PIB de um país que é um dos mais ricos do mundo. E são anúncios meio estranhos de entender, porque ela se relaciona com uma empresa e aí ela anuncia um negócio com uma empresa rival, mas só para o nosso público que está ouvindo entender do que a gente está falando, como as coisas estão imbricadas hoje e difíceis de compreender, vamos por partes. Recentemente, a AMD anunciou que vai vender GPU para a OpenAI. A AMD é uma concorrente da NVIDIA. E a NVIDIA anunciou anteriormente que ia fazer um investimento na OpenAI. O negócio da AMD é de mais ou menos 300 bilhões. Guarda esse número. O negócio da OpenAI é de mais ou menos 500 bilhões. Até agora a gente está com quantos? 800 bilhões. A OpenAI também tem um negócio com a Oracle em que eles juntos vão fazer vários data centers em vários lugares. Começaram nos Estados Unidos, um projeto chamado Stargate, e tem filiais. Eles lançaram uma filial lá no Oriente Médio e recentemente eles anunciaram um outro projeto Stargate aqui na Argentina, com uma empresa de energia chamada Sur Energia. A Argentina passou na frente do Brasil e conseguiu absorver esse tipo de empreendimento. Mas a OpenAI também anunciou um negócio com a Broadcom, que é uma empresa que fazia chip de telecomunicação. E esse negócio, mais ou menos, é avaliado em 500 bilhões. Já estão em 1 trilhão e 300 bilhões. Só que a OpenAI tem outros negócios com várias dessas empresas e ela está inserida em um negócio que já tem fomentado uma grande concentração de investimentos, como, por exemplo, os que a NVIDIA tem feito, né, Diogo? E é muito interessante tentar analisar isso, porque são relações, muitas vezes, em que a OpenAI é a cliente, às vezes ela é a fornecedora e às vezes ela é a parceira, entre todas essas outras empresas. Então, você disse... eu acho que o caso mais interessante nessa questão, você colocou bem, da OpenAI com a NVIDIA, a AMD e agora a Broadcom, porque é muito interessante analisar que a NVIDIA sempre foi a principal parceira e o fornecimento de chips para a OpenAI. Aí a OpenAI vai e faz um acordo com a AMD, que no fim do dia é concorrente da NVIDIA. Só que agora, né, muito recentemente, eles anunciaram essa parceria com a Broadcom, que muda ainda mais o jogo, porque agora o que a OpenAI quer fazer? Ela está fazendo o design do próprio chip e aí quem faria a manufatura seria a Broadcom. Então, olha que interessante. Aí a OpenAI viraria concorrente da AMD e da NVIDIA ao mesmo tempo para os seus serviços próprios. Mas assim, é uma loucura, né? Mas a coisa não para por aí não. Porque a NVIDIA também prometeu investir até 5 bilhões na Intel. Lembra da Intel?
Da Intel. Que Ninguém faz o quê? fala mais da Intel? Que faz chip. Que faz, exatamente, faz processador. E recentemente eles anunciaram que pode ser um ponto de virada para a Intel. Inclusive, é um novo chip que trabalha com uma escala de 2 nanômetros, mas para CPU, para computador. Então isso pode trazer um fôlego para a Intel. Mas aí tem uma outra empresa que pouco se fala no Brasil, mas é uma empresa promissora, que é a CoreWave. A CoreWave é uma empresa de nuvem, uma empresa de cloud computing, só que ela é um pouco diferente, porque ela foca em cloud para inteligência artificial e principalmente para inferência, mas também para o treinamento. Ela é focada nisso. E aí, sabe a Meta do Zuckerberg? Sim. Eles fizeram um acordo de 14 bilhões com a CoreWave, falando, a gente vai usar essa infraestrutura de computação, 14 bilhões aqui. Então, o que a CoreWave teve que fazer? Um acordo com a NVIDIA de 7 bilhões para comprar os chips para depois conseguir servir a Meta. Tá vendo como os círculos eles vão se formando e se fechando? Só que ao mesmo tempo, a Oracle, que a gente citou aqui, também está fazendo uma parceria com a Meta. De uma parceria de 20 bilhões. Porque a Oracle vai armazenar as plataformas da Meta dentro dos seus data centers. Dentro dos seus data centers. E aí ela tem que comprar chip de quem? Da NVIDIA. Da NVIDIA. Ou, posteriormente, da AMD. Ou, no futuro, da OpenAI, quando ela produzir com a seus próprios chips. Exato. Então, a Meta tem essa parceria com a CoreWave, com a Oracle, só que também ela está fazendo uma parceria com quem? Com o Google. Com o Google. Com o Google. Então, também o Google Cloud está fazendo um acordo, né? Meta e Google estão fazendo um acordo de 20 bilhões de dólares para fornecer também nuvem computacional. E aí, o Google, no caso, não depende tanto da NVIDIA, porque ele também tem o seu próprio chip, que é a TPU. Sim. Então, a gente começa a ver esse mercado e como ele pode se reorganizar de uma maneira muito rápida e instantânea. Lembrando que várias empresas estão focando e tentando desenvolver o seu próprio chip. Então, fazer o design do chip para fazer a manufatura. E isso pode ser um grande desafio para a NVIDIA no médio e longo prazo. Só para a gente organizar aqui essa bagunça. É uma confusão. A NVIDIA investe na CoreWave, que tem uma parceria com a Meta, que investiu no Google, e as duas têm parceria com a Oracle para deixar seus sistemas ali no data center. A Oracle tem uma parceria com a OpenAI, que acabou de receber uma grana da NVIDIA, mas a OpenAI também investiu na AMD e na Broadcom para se livrar da NVIDIA. E tudo isso num negócio que tem girado quase 2 trilhões de dólares. Cara, parece aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, o Quadrilha, que é assim, mais ou menos. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. O problema aqui, e não sei se é um problema, é que não tem J. Pinto Fernandes. Porque todo mundo que tá nessa história já tá na história desde o começo, e o ticket para entrar nessa ciranda, nessa quadrilha, é muito alto. E eu acho que tá claro que é cada vez mais alto. E outra questão aqui é a circularidade do dinheiro, né? Acho que ficou claro que o dinheiro saiu de um bolso, foi pro outro, depois pulou pro bolso de outra pessoa, pulou pro outro e voltou pro mesmo bolso. É uma coisa bem circular, né? Então, até algumas semanas atrás, a Bloomberg fez um infográfico bem legal, né? Mostrando essa circulação do dinheiro entre essas empresas que a gente está citando. E aí, para ficar mais lúdico, a gente estava lembrando daquele episódio dos Três Patetas. Como é que é mesmo o episódio? É muito curioso, porque um vira pro outro e fala, você tá me devendo uma grana. Aí o devedor tira um dinheiro do bolso e bota na mão de quem tava cobrando. Só que um terceiro olha o que o outro tá recebendo e fala, você tá me devendo dinheiro. Aí ele pega o dinheiro e bota na mão do terceiro. O primeiro que falou que tava com a grana, fala, você tá me devendo dinheiro. Aí ele bota na mão do outro. E aí esse ciclo não termina nunca. O dinheiro circulou na mão de 3 pessoas e eu aposto que se eles fossem Big Techs, eles teriam feito um evento para anunciar a emissão de dívida, para anunciar os investimentos, e é nessa ciranda, nesse dia da marmota que a gente está. Porque as empresas, brincadeiras à parte, isso preocupa o mercado financeiro, porque elas estão anunciando investimentos altíssimos e, obviamente, elas não estão pegando esse investimento de uma vez.
elas vão pegando em ondas. Por exemplo, a NVIDIA só adiantou 1/10 da grana na OpenAI. Só que esse 1/10 já é na casa dos bilhões. Por enquanto, a OpenAI teve que emitir dívida e tal. E esse tipo de cenário, ele traz duas boas notícias. A primeira boa notícia é que a receita da OpenAI está disparando. Ano passado era 4 bilhões, esse ano vai fechar em mais ou menos 13 bilhões, o que para uma startup é uma ótima notícia. Triplicou. O problema é que não gera fluxo de caixa o suficiente para no futuro custear essa dívida, porque ao passo em que ela está faturando na casa do bilhão, ela está devendo na casa do trilhão. E isso gera uma maior preocupação sobre e se essa bolha estourar? E se por acaso a OpenAI não tiver grana para pagar as dívidas que ela emitiu? Vai estourar na startup que depende dela, vai estourar nas empresas que já fizeram negócio com elas e que já tem previsões de futuro, porque é quase como se fosse um grande dominó, que alguém dá um peteleco na primeira peça e não sabe qual vai ser a última que vai cair, né? E o mercado vem reagindo a isso. Então, recentemente o FMI e o Banco da Inglaterra, eles anunciaram, né, que veem que o mercado está perto de uma bolha estourar, né? Então, eles fazem essa análise pegando, né, vários exemplos de o quanto essas empresas estão se valorizando entre elas, né? Então, uma impulsionando a outra. Então, é quase um jogo ali do ganha-ganha só entre elas. Só que eles não estão vendo uma sustentabilidade de um retorno em relação a isso. Então, esse é um ponto. Tem a questão de que, como você colocou, né, são promessas. Então, quando a gente fala de 1 trilhão, não é que o trilhão está rodando agora, são essas promessas em ondas aí para os próximos anos. Só que, para isso se manter, a inteligência artificial tem que começar a dar o retorno desejado. Então, ok, a NVIDIA ela teve esse aumento de receita, mas o quanto que é o custo operacional dela ainda? Então, há uma estimativa de que, olha só, o Sora, que está fazendo o maior sucesso hoje, que é a inteligência artificial que faz o videozinho, para cada vídeo estima-se que ele é um custo, só um custo, de 5 a 6 dólares para gerar um vídeo. Então, é um custo muito alto. Então, tem que ver como é que vai acontecer esse amadurecimento do uso da tecnologia. E um passo que tem relatórios mostrando que algumas empresas estão diminuindo, inclusive, o uso de inteligência artificial. De vez em adotarem mais, estão diminuindo ou tentando reenquadrar melhor para ter um retorno mais preciso. Teve um estudo recente do MIT que mostrou 95% dos projetos de inteligência artificial não dão um retorno esperado. Uhum. Não é culpa da inteligência artificial. Muitas vezes é um projeto mal feito. Ou seja, eu vou usar a inteligência artificial para automatizar uma coisa que nem precisava usar a inteligência artificial, mas eu vou fazer isso por causa do FOMO, né? Se está todo mundo usando, eu preciso usar inteligência artificial também. Então, esse é um desafio que a gente tem que acompanhar para os próximos anos. Em relação, em comparação, né, tem outros institutos que falam que parece bolha, mas não é necessariamente uma bolha ainda. Tem uma ponderação para fazer, é que ainda que ele não tenha dado o retorno esperado, não quer dizer que não tenha dado retorno nenhum. Exato. E para mostrar como a inteligência artificial já é uma coisa muito preponderante na economia dos Estados Unidos, um outro levantamento feito pelo Financial Times mostrou que 40% do PIB dos Estados Unidos já é fruto dessas transações em torno da inteligência artificial. É um contrato que a galera faz, que uma determinada empresa faz com o Google, que faz com a OpenAI, esses investimentos cruzados. E outra coisa que é bastante preocupante é que 80% das valorizações no mercado acionário dos Estados Unidos já vem das empresas de inteligência artificial. Ou seja, as outras áreas, ou elas estão estanques ou elas estão caindo. O que indica que, se alguma coisa acontecer nesse mercado, ele vai ter esse desdobramento vai ter um impacto gigantesco, não só sobre essas empresas, mas sobre a economia dos Estados Unidos como um todo, e isso pode ter um refluxo gigantesco no mundo. E muitos analistas até colocam que hoje a economia dos Estados Unidos, depois da eleição do Trump, né, então ela está com alguns bons índices macroeconômicos porque ela está alavancada nessa loucura que virou investimento em inteligência artificial e que, se acontecer uma turbulência nesse caminho, a coisa pode ficar bastante complicada por lá. Se tem alguém que deve estar torcendo para a OpenAI dar certo, é o Trump. E agora a gente continua falando de OpenAI, mas com uma perspectiva diferente, olhando para os produtos que a empresa vem lançando. E recentemente ela fez vários anúncios, como
o construtor de agentes, que eu achei bem interessante, fez alguns testes, inclusive. Mas para o consumidor final, que eu acho que é uma das estratégias da OpenAI, ela anunciou uma coisa bem interessante, que é a integração com diferentes outros aplicativos, certo? Exato. A OpenAI foi para um caminho totalmente distinto do que faz a Apple, porque ela deu um nome que explica exatamente o que a coisa faz. E o nome dessa função é conversar com apps. Se fosse a Apple, teria chamado de alguma coisa inteligência. Apple Talking. E basicamente, dentro do ChatGPT, você consegue conversar com outros apps. Fica até redundante explicar esse negócio, mas é exatamente isso. Eu acho que entender fica mais fácil se a gente der um exemplo. Qual exemplo você tem aí para nós? É um exemplo que muito nos interessa, inclusive. Dá para você pedir para o ChatGPT criar uma playlist no Spotify. Você tem uma integração com o Spotify, você simplesmente digita qual que é o mood das músicas que você quer, ou dos podcasts, ou dos trechos de podcast, ou, sei lá, o Spotify tem Reels, dá para você também pedir para colocar lá. E aí o ChatGPT, em seu nome, vai lá e cria uma playlist na sua conta. Tem algumas aplicações que são até mais complexas que essa e mais assustadores também, porque eu não tenho tanta neura sobre qual música vai estar na minha playlist, mas tem integração de que você consegue fazer, por meio do ChatGPT, uma busca de um imóvel do mundo real, e aí ele começa a já falar com o corretor por você. Você digita lá, suponhamos que eu sou o Diogo, tenho uma renda na Babesca, já estou colocando minha grana na Nvidia, eu falo assim, eu quero um imóvel na Paulista com 200 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem. Ele não só busca nos vários aplicativos de corretagem, como ele já começa a falar com o corretor para você só ir visitar. Esse tipo de interação já é feita por outros chatbots. No Gemini, dá para você interagir com o YouTube, mas você pega um link do YouTube, joga no Gemini e aí o Gemini começa a interagir com aquele link. Ele pode extrair qual que é a aspa da pessoa no minuto tal que você indicar, quantas vezes a pessoa falou a palavra chocolate, mas ele só faz isso da porta para dentro do chatbot. Com a OpenAI, ele faz isso da porta para fora. Ele consegue interagir com os aplicativos no ambiente em que os aplicativos estão funcionando. E com isso, ele consegue interagir em outros ambientes com que a gente está acostumado a ver outros sistemas executando essas funções. A estratégia da OpenAI é clara, é criar um ecossistema em torno do ChatGPT. Então já há bastante tempo a gente vem falando que essa competição por inteligência artificial já não é necessariamente para quem faz o melhor modelo. Porque esses grandes modelos de linguagem, eles já atingiram um patamar de desempenho parecido. A gente até fala um conceito que é a comoditização da inteligência artificial, porque elas estão muito parecidas no desempenho. Então, o próximo passo é quem vai conseguir criar o melhor ecossistema, dependência de uso, melhor integração. E isso a OpenAI ela vem investindo muito em produtos para o usuário final, ou seja, pessoas comuns do dia a dia. E esse é um movimento que deixa isso mais evidente. Então, é você criar essa relação com outras aplicações, outros aplicativos. Eu vou dar um exemplo prático meu. Então, o ChatGPT, ele tem integração com o Slack. O Slack é uma ferramenta de colaboração que é usada por muitas empresas e eu também uso bastante. E com o Slack, dentro do ChatGPT, você pode perguntar, acessa meu Slack e fala para mim se eu fui citado em alguma conversa hoje. Ele já traz a resposta para você. Você foi citado nessa conversa por essa pessoa. Então, você vai criando um ecossistema para manter as pessoas ali dentro do ChatGPT, não só para fazer pedidos, mas como uma ferramenta de produtividade e se conectar a diferentes outros produtos. E aí, uma estratégia importante da OpenAI foi ter lançado um kit de desenvolvimento para que essas outras empresas possam desenvolver essa integração dentro do ChatGPT. Então, por isso que a gente fala que o sonho do ChatGPT é virar como se fosse um sistema operacional de inteligência artificial. Mas sabe o que é o curioso? A gente, no bloco anterior, falou do Dia da Marmota. E quando você foi contando sobre as integrações, me veio na cabeça outro Dia da Marmota. Porque tudo o que a gente está conversando aqui foi algo que o Google fez com a busca. Uhum. Ele queria criar um ecossistema em torno da busca, porque as pessoas não buscavam só como fazer uma receita.
como eu troco o pneu do meu carro. As pessoas buscavam qual é o preço da batedeira tal, qual é o preço do próximo, mais novo tênis da Nike. E a partir daí, o Google foi criando serviços. Ele criou o Google Shopping, depois ele criou o Google Flight, mas antes de criar os seus próprios serviços, o Google atraiu outros parceiros para criar um ecossistema em torno disso. E a história mostrou que não deu muito bom para quem se associou com essas empresas, com essa empresa. Porque o Google aprendeu como o Mercado Livre fazia comparações, como o Submarino fazia comparações, aprendeu como empresas de comparação de passagem listavam as passagens, e a partir daí ele criou os próprios produtos que acabaram sendo maiores e mais relevantes e mais dominantes que esses setores. Isso me faz pensar se o Spotify não está na linha de tiro. Se talvez daqui a pouco você já vai poder pedir uma música da Ana Castela em formato de rap a partir do chat GPT. Imagina só isso daí, cara. A customização, isso vai acontecer, com certeza. Agora, se vai matar o Spotify é a dúvida que fica, né? Mas essa customização é um risco para todo mundo. Então, e é por isso que a gente também discute Deu Tilt. A gente até, inclusive, trouxe aqui, né, o Vitor Fernandes do CAD, porque esse processo, né, dessas grandes destruições tecnológicas que a gente chama, inclusive o Prêmio Nobel de Economia desse ano trata bastante dessa questão, né, que é quando você tem uma indústria, entra uma nova tecnologia, destrói aquilo, coloca outra coisa no lugar, geralmente a coisa ganha produtividade, mas traz uma destruição e pode levar a uma concentração de mercado. Então, por isso que a gente tem que entender esses mecanismos, né, do mercado, de integrações, para justamente evitar práticas que são anticompetitivas, porque pode levar, sim, a uma concentração, né? Um único aplicativo que faz tudo. Mas hoje o que a OpenAI quer fazer é uma única inteligência artificial que acessa toda a sua suíte de assinaturas, de aplicações, para resolver sua vida da melhor forma. E que essa forma seja por meio do ChatGPT. Assim, essa preocupação que eu levantei, ela é uma coisa tão real e tão presente que o próprio Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, fez questão de rebater quando ele anunciou o Conversas dentro de apps. Ele disse o seguinte: esperamos que isso seja um grande avanço para ajudar os desenvolvedores a escalar produtos rapidamente. E com isso a gente pode fazer uma grande distinção entre o que a OpenAI está fazendo com o ChatGPT em relação ao que o Google está fazendo com o Gemini. A OpenAI está tentando atrair desenvolvedores que façam produtos para o consumidor final. Tanto é que o grande exemplo aqui que a gente citou é uma integração com o Spotify. E quem usa o Spotify não é uma empresa. As empresas até usam, mas é um consumidor final. E ele pode, pelo chat, modificar coisas da sua vida em outras plataformas. O Google está apostando no Gemini como uma ferramenta de modificação pela IA dentro do ambiente corporativo, ou seja, voltado para empresas. Tanto é que o grande lançamento recente do Google foi o Gemini Enterprise, que é um banho de loja numa outra ferramenta que o Google tinha, chamada Agent Space. Ou seja, já tinha uma ferramenta para criar agentes de IA, que são aqueles robôs que fazem tarefas autônomas em nome das pessoas dentro de empresas. E aí eles colocaram outras funcionalidades ali dentro. E essas funcionalidades, elas empoderam os funcionários. Por quê? Os próprios funcionários podem criar os seus próprios aplicativos ou adotar agentes feitos por outras empresas. E é aí que tem o pulo do gato. Se você entra na loja de agentes, já tem centenas de agentes. E só agora a OpenAI está lançando o próprio kit de desenvolvimento dela para agentes. Ou seja, nessa corrida de agentes, a OpenAI sai atrás do Google, mas talvez o propósito dela, a meta dela, não seja tanto fomentar o negócio de agentes para empresas, mas mirar no que a gente tem discutido aqui, de criar um sistema operacional voltado para as pessoas. Interferir na vida das pessoas com inteligência artificial, onde elas usam costumam fazer as suas tarefas em outras plataformas. Exato, porque quem domina a tecnologia, essa tecnologia muda o comportamento, conquista um bom mercado. O Facebook Date ou o Facebook Namoro é um site de relacionamento muito parecido com qualquer app de paquera, tipo Tinder, o Bumble, o Inner Circle, só que com uma diferença básica. Ele tá dentro do Facebook. Basta procurar por namoro e você tá diante de uma ferramenta de match e de paquera e de azaração e por aí vai.
Só que o Facebook não quer ficar só nisso. Mark Zuckerberg tem uma surpresa pros corações que querem se apaixonar, né, Diogo? Exato. E aí vocês devem estar imaginando, qual que é essa surpresa? Do que Zuckerberg virou monotemático ultimamente, né? Ele só fala de uma coisa. Ele só fala de uma coisa. Qual que é essa coisa? Como o WhatsApp pode mandar menos notificação pra gente? E como o WhatsApp pode mandar menos notificação pra gente? Usando o quê? Inteligência artificial. Isso, inteligência artificial. O lance do cara é a inteligência artificial. Ele tá fissurado e quer colocar a inteligência artificial em tudo. Hiperfoco na IA. Hiperfoco na IA, quer colocar a inteligência artificial em tudo, até porque ele tá investindo muito nisso. Fez esses grandes investimentos, contratando os melhores e maiores desenvolvedores e pesquisadores na área de inteligência artificial. Então ele tem que dar uso pra isso. Vai ficar fazendo só figurinha no WhatsApp? Não, cara, vai dar match também, entendeu? E é isso que é o anúncio. Agora eles estão colocando inteligência artificial dentro do Facebook Dating, que eu confesso nunca acessei nem pra ver como é que é. Mas aí você tá mandando um recado pra patroa, né? Não, mas nem pra ver qual é que é, nem sei qual é. Você acessou já? Eu já acessei. E aí? Por curiosidade jornalística. Por curiosidade jornalística mas é ou claro, pra tentar mas é claro, coisa? já acessei. Ele funciona muito como qualquer outra ferramenta de relacionamento. A dinâmica é a mesma, jogou pro lado, você tá tentando match, jogou pro lado esquerdo, você não quer nem ver aquela pessoa pintada de ouro, se tem um match, você começa a conversar. Mas a coisa estranha, o mais estranho é que num lugar do aplicativo, eu tô numa comunidade de Bitcoin que a galera tá falando de hard fork e tá falando da próxima criptomoeda do Trump. Numa outra seção do aplicativo, eu tô vendo foto do meu sobrinho, na outra eu tô vendo memes impublicáveis, e dali a pouco eu vou pro lado e tem um aplicativo de relacionamento. É um ambiente estranho pra flertar, sabe? Por isso que eu tô achando esquisito, né? Mas enfim, agora o Zuckerberg colocou IA, o negócio vai avançar. E o que ele quer com isso? Ele quer acabar com um conceito que eles estão chamando do swipe fatigue. Que é você ficar cansado de fazer essa troca, sabe? Ficar trocando e não dar o match. Uhum. Então ele quer, de certa forma, otimizar o seu match com outras pessoas, né? O que é curioso, porque pode, assim, se a gente levar no limite, é meio que contra o modelo de negócios do Zuckerberg, não é? Exato. Todos os aplicativos de relacionamento, o propósito deles é fazer com que você tenha um match, com que você consiga conquistar um relacionamento saudável e no fim das contas você vai sair daquela plataforma. Você pode voltar eventualmente, mas o propósito é tirar você do celular e mandar para o sofá, mandar para o cinema, mandar para andar de mão dada na rua, ou seja, deixar de dar match. Com a IA, o Zuckerberg quer fazer exatamente o contrário, porque a ideia dele é promover matches mais certeiros, mas o subtexto é fazer com que as pessoas continuem na plataforma. Como assim? É acabar com a monogamia, cara? É acabar com a monogamia. É isso? É fazer com que a pessoa continue dando match. Não, explica isso direto. Um dos propósitos é fazer com que os matches sejam mais certeiros. Isso eu entendo. Beleza. Porque a IA pode combinar os seus gostos pessoais com os gostos das pessoas e não tem nada mais precioso do que as informações das nossas preferências na mão do Facebook e não tem ninguém em melhor posição para fazer esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, uma métrica importante dentro do Facebook, dentro da Meta, com perdão do trocadilho, é o tempo de tela das pessoas e é manter as pessoas engajadas. Então, desse ponto de vista, o Facebook Namoro é uma contradição em termos, porque ao mesmo tempo em que ele quer prover um serviço que cumpre uma função dentro do ecossistema da Meta, e essa função é fazer com que as pessoas tenham match e saiam dali. Por outro lado, ele quer manter as pessoas dentro da plataforma, então esses matches eles não podem dar tanto certo assim. Senão o Facebook Namoro é um tiro no pé de todo o plano estratégico que o Zuckerberg tem para qualquer uma das plataformas que tem ali dentro. E eu acho que tem um plano estratégico, cara, que tá oculto nisso. Qual que é? É o seguinte, é fazer você dar match errado para você não conseguir sair com pessoas. Inclusive tem um cara que tá processando o Tinder, né? Porque ele falou que ele não conseguiu sair com ninguém. E aí, para ele falar, então, já que você não consegue sair com ninguém, namora com a minha inteligência artificial.
que é isso, né? Ele tá criando os companheiros de inteligência artificial também. É uma venda casada, vai fazer as pessoas chegarem à conclusão de que os humanos não estão com nada, então, uma vez que eles não estão com nada, abraça a inteligência artificial e, por acaso, olha aqui, eu tenho um companheiro de IA prontinho te esperando. E aí você vai fazer o swipe lá, ficar escolhendo quem que é a sua namorada virtual de inteligência artificial. O que eu achei engraçado também nessa história é a ideia do swipe fatigue, a fatiga do swipe. Porque, no fim das contas, o swipe é uma questão de ponto de vista do scroll. É só você mudar o celular. Ou seja, tem muitas agendas aqui para além da inteligência artificial no Facebook Namoro e talvez nenhuma delas seja fazer as pessoas namorarem de fato. Diogo, mas vou fazer um desafio a você. Entra no Facebook Namoro pra gente fazer um Diogo Reage do Facebook Namoro. Eu posso fazer isso. Eu vou ter que criar minha conta no Facebook primeiro, né? Porque eu não tenho mais. Mas eu vou fazer isso e vou fazer um react dessa nova funcionalidade super avançada com inteligência artificial que custou alguns bilhões de dólares para ser feita. E se a gente fizer assim? Se a gente criar um personagem fictício no Facebook e botar no Facebook Namoro para ele ter os matches dele orientados por outra IA. Vai ser uma IA orientando uma IA para dar match com um humano. Tá aí um bom experimento. Acho que vai ser melhor que muitas outras pessoas. Não? A sua fé na humanidade tá me assustando, cara. Bom, a gente vai ficar por aqui. Mas a gente em breve volta para contar esse experimento. Topa? Topo, vamos nessa. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortis. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até mais. UOL.